Boa notícia! Você é engenheiro eletricista e está buscando uma recolocação no mercado ou quer dar um up na sua carreira, este vídeo é para você. Eu vou falar a respeito do CCMBT. Mas que raio é isso, né? O que significa CCMBT? Significa Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão. E o que é isso, Angélica? O que isso faz? Como que é isso? Bom, vamos lá. CCMBT é um painel elétrico montado, onde são acomodados todos os equipamentos para proteção, seccionamento, manobra de todos os motores. E tem como função específica a distribuição de energia elétrica, principalmente em unidades industriais. Podem ser aplicados também em grandes unidades comerciais, como, por exemplo, os shoppings, os atacadões, podem ser aplicados em hospitais, em centro de convenções, por aí vai, todas essas construções enormes, né? Mas as unidades industriais são as que mais usam CCM, porque apresentam um grande número de motores. E o CCM agrupa nele todos os dispositivos de partida de um equipamento ou de uma planta. Por exemplo, um equipamento é uma caldeira, uma destilaria, isso são equipamentos, né? Ou uma planta, por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, isso é uma planta. Dessa maneira, o CCM assegura a máxima continuidade de operação, o que é muito importante para as indústrias, né? Um dia de indústria parada é um absurdo de prejuízo. Além disso tudo, né? O CCM também é construído para garantir alto nível de segurança, tanto para os operadores, pessoal que manuseia, né? Quanto para o pessoal da manutenção, uma parada e tal. E sabe onde é que ele pode ser aplicado? Você não pode usar ele na sua casa. Isso mesmo, ele é aplicado nas indústrias, nas usinas siderúrgicas, nas usinas de açúcar e álcool, etanol, né? Hoje fala etanol. Nas indústrias de papel e celulose, nas indústrias farmacêuticas, químicas, nas indústrias de mecânica pesada, nas cervejarias. Tudo isso, uma gama enorme de indústrias que utilizam o CCM. No Brasil, a gente tem aí uma vasta gama de indústrias e todas elas demandantes do painel elétrico ou do CCM de baixa tensão. Isso mesmo, tem muita aplicação. Bom, por que eu estou falando tudo isso aí para você, né? O que tem a ver esse CMBT com recolocação no mercado, dar um up na carreira? Porque o mercado demandante de painel elétrico é enorme. E é muito carente de profissionais que realmente conhecem esse assunto dentro da engenharia elétrica. A minha especialidade é o cálculo de CCM de baixa tensão. E eu atendo muitas empresas e indústrias nesse nicho da engenharia elétrica. Eu presto esse tipo de serviço. E se você se especializar nessa área, com certeza vai ter um diferencial para oferecer ao mercado. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar dos CCMs de baixa tensão, que são os CCMs de 220, 380 e 440, que são as baixas tensões usuais aqui no Brasil. Existem também CCMs de média tensão, né? Mas, por exemplo, nas tensões de 4,16 kV, 7,2, 13,8, mas não vai ser o nosso foco aqui agora, tá bom? Outra coisa importante a ser dita a respeito do CCM são as normas. Todo CCM deve ser projetado e construído de acordo com as normas. No mínimo, de acordo com a
60947, a 5410, a NR10 e a nossa nova, né, 61439. Ainda está em vigor a 60, mas elas estão em fase de transição. Então essas normas são muito importantes. Vou falar agora de como que o CCM é composto, né? Ele é composto de armários metálicos, né? Para quem não conhece, parece aqueles armários de escola, aqueles que tinham umas prateleiras dentro. Só que aqui no nosso caso não tem prateleira não, né? E sim, são placas de montagens. Nessas placas de montagem são instalados os componentes das partidas dos motores, né? Os componentes que vão fazer o motor partir ou parar. Esse conjunto de armários se chama chaparia. Isso mesmo, chaparia. Existem 3 tipos de chaparia mais usuais no mercado, que é o tipo convencional, armário convencional, tipo gaveta fixa ou compartimentado e tipo gaveta extraível. A escolha do tipo depende da flexibilidade na manutenção que se deseja, da proteção na operação e do custo-benefício que se quer alcançar. Isso mesmo, que à medida que você vai compartimentando, mais caro vai ficando. Então, de acordo com as normas, nós temos a construção eletromecânica, para a construção eletromecânica, alguns tipos de compartimentação. Quanto mais compartimentado, mais caro. 1A, 2A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Isso eu vou falar só a título de informação, não vou detalhar isso agora, nesse momento. Então, as chaparias mais comuns são em aço carbono e em aço inox. As indústrias alimentícias usam muito painel em aço inox. São as instalações sanitárias, né? Então, o CCM montado no armário convencional, ele possui em um único armário, em uma única coluna, né, várias partidas de motores. E a manutenção, neste caso, de uma única partida, vai precisar que você desenergize, que você desligue todo o painel, que o painel fique totalmente sem energia, para dar manutenção numa única partida. No CCM compartimentado fixo, você pode desenergizar parcialmente aquela gavetinha, aquele compartimento, para dar manutenção em uma partida. E no gaveta extraível, numa manutenção assim, né, rápida, o gaveta extraível você pode tirar aquela gaveta daquela partida e colocar outra no lugar enquanto você vai dando assistência para aquela lá que está com defeito. Então, existe também o CCM inteligente, onde ele vai estar inserido na automação do processo de produção a que ele pertence. Nesse caso, o operador pode controlar e comandar a partida ou a parada do motor remotamente. Isso mesmo, um controle remoto, como se fosse um controle remoto, né? Através de uma rede de comunicação. Existem muitas redes de comunicação, mas as mais importantes, mais comuns são Modbus, Profibus, Device-Net, Internet, dentre as mais comuns aqui no mercado brasileiro. Ah, tá bom, Angélica, mas como eu faço para saber o que vai dentro do CCM? Bom, a composição do CCM é dada através de uma lista de cargas. A partir dessa lista, você pode calcular a corrente nominal do CCM e escolher o disjuntor de entrada, que é o dispositivo responsável pela energização, pela proteção e seccionamento do CCM. E a partir dele, né, em caso de um defeito ou de uma manutenção, você pode desligar o CCM através dele. Desliga o disjuntor de entrada e ponto, tudo fica desligado. Então, tendo as cargas, você pode ainda calcular o barramento, determinar o número de colunas ou o número, a quantidade de armários necessários, né, para conter todas as partidas e alimentadores. Isso mesmo. E também você vai precisar de calcular os transformadores de medição e quais são os transformadores de comando que você vai precisar. Na coluna de entrada, você vai precisar ainda instalar um
instrumento medidor de grandezas elétricas, muito comum, muito utilizado pelas indústrias. Também, e ele também vai ser ligado a transformadores de potencial e a transformadores de corrente que vão ser calculados através de uma lista de cargas. Essa lista de cargas deve conter a potência dos motores em CV, HP ou quilowatts, a tensão de acionamento 380, 220 ou 440 e a capacidade de curto-circuito requerida e o tipo de partida que se deseja para cada motor. Como assim, Angélica? Tipo de partida? Sim, tipos de partida. Vamos saber o que é isso. Atualmente, a gente tem mais comum 3 tipos de partidas. As mais usuais são a partida direta, que é para motor de baixa tensão com velocidade constante, ou seja, não precisa do controle de velocidade, né? Não precisa ficar controlando. Uma variante da partida direta é a partida direta com reversão, aplicada aos motores que precisam partir ora para a direita, ora para a esquerda, para cargas que precisam ser ora puxadas ou ora empurradas, ora subindo, ora descendo. Então eu uso a partida direta com reversão. Temos também as partidas com soft starter, que é um dispositivo eletrônico, né? Para aqueles motores de potência elevada, mas com velocidade constante. A soft start evita, né, os picos de corrente de partida, mas às vezes também não precisa de potência elevada não. Pois tem indústrias, como por exemplo a Raizen, aquela indústria que tem um monte de usina, né? Por exemplo, ela exige que todos os motores a partir de 40 CV tenham partidas com soft starter. Temos também as partidas com inversores de frequência, que são para motores de baixa e de elevada potência também, mas são motores que necessitam do controle de velocidade. E também o inversor de frequência, ele evita picos de corrente na partida. Em outro vídeo, eu vou falar a respeito dessas partidas, né, da proteção, do seccionamento, da comutação, da coordenação e de todos os componentes necessários. Há alguns anos atrás, né, quando não existiam ainda as softs e os inversores de frequência, para evitar os picos de corrente na partida, a gente utilizava aí as partidas estrela-triângulo e as partidas compensadoras, que eram feitas através de autotransformador. As estrelas triângulo partiam com 1/3 da corrente nominal ali na partida. Até hoje você vai encontrar algumas indústrias com essas partidas, mas elas estão sendo gradativamente substituídas. Tem gente que não gosta que a gente fale que essas partidas estão assim obsoletas, não. Você vai encontrar aí muitas delas. Os CCMs são instalados em salas de controle, salas de partidas localizadas o mais próximo possível da onde está o conjunto de motores a serem acionadas por aqueles CCMs. Para que o custo da fiação, né, que interliga os cabos, interliga os motores ao CCM, né, para que esses cabos, para que o custo desses cabos não seja muito elevado. Vamos falar agora um pouquinho do fluxo de energia. Tem 2 fluxos, energia de força e energia de comando. A energia de força atua da seguinte forma: o CCM recebe a alimentação do secundário de um transformador, né, que pode entrar pela parte de baixo do CCM, por exemplo, né, entra pela coluna onde está o disjuntor de entrada, passa por esse disjuntor, vai até o barramento, que normalmente está na parte superior do CCM, né, e a partir do barramento são alimentadas todas as cargas, todas as partidas que estão nesse CCM, e daí vão até a régua de Born. A régua de Born é o limite do CCM, e nessa régua de Born
são conectados todos os cabos externos que levam a energia do CCM até o motor. Então, além disso, do fluxo de energia de força, tem o fluxo de energia de comando, que pode ser distribuído internamente dentro do CCM nas tensões de 24, 110 ou 220 volts, CA ou CC. E essa distribuição interna pode ser feita através de um transformador de comando, né, interno ao CCM, ou externamente, através de uma fonte de corrente contínua, de um no-break, de uma OPC, ou mesmo de um transformador externo, né, longe do CCM. Essas tensões de comando vão alimentar todas as bobinas dentro do painel. Pode ser a bobina de abertura e de fechamento do disjuntor de entrada, pode ser as bobinas vai ser, né, as bobinas de alimentação dos contadores, pode ser de força, auxiliares, dos relés de proteção. Quando o disjuntor de entrada é muito grande, de corrente elevada, né, aí 2.000, 3.000, até 5.000 amperes, né, ele vai precisar de um motor para carregar as molas que fecham, que ajudam a fechar esses contatos de força, que são muito poderosos, né. Então, a tensão de comando também vai alimentar esse motor, né, que ele é um comando do disjuntor de entrada. Além disso, a tensão do comando também vai alimentar os sinaleiros ou alguns dispositivos de comando, de controle que estiverem na porta do painel. Esses sinaleiros indicam o motor ligado, o motor desligado ou com defeito. O CCM também vai possuir ou possuirá, né, um conjunto de dispositivos para serviços auxiliares. Como assim, Angélica? Serviços auxiliares para painel elétrico? Sim, exatamente. Esses serviços auxiliares são, basicamente, a iluminação interna. Isso mesmo, o painel precisa de iluminação interna. Normalmente, né, nos locais onde aí os CCMs são instalados, tem pouca luminosidade. E às vezes à noite também precisa dar uma manutenção aí no CCM, né? Então, quando é necessária a manutenção à noite ou num local assim de pouca luminosidade, cada coluna precisa ter a sua luminária, né? Essa luminária é fixada na parte interna da coluna e ela fica ligada a um microrruptor instalado na porta, de maneira que toda vez que você abrir a porta do painel, a lâmpada internamente acende. Cada coluna deve ter o seu conjunto de iluminação, né? Outro serviço é a desumidificação. O que significa isso? Isto serve para eliminar possível condensação de água dentro do painel. Muitas vezes, né, o equipamento ao qual o CCM pertence, o CCM aciona os motores daquele determinado equipamento, ele vai passar por um longo período de manutenção. Como, por exemplo, aí a caldeira, né? A caldeira precisa, às vezes, de manutenção, demora para ficar pronta. Então, ele vai ficar desligado muito tempo e pode gerar aí dentro uma condensação, aí uma umidade, né? Então, enquanto o CCM estiver desligado, o sistema de desumidificação vai ficar ligado, elevando aí a temperatura interna, evitando a umidade dentro do painel. Esse sistema de desumidificação consiste de uma resistência de aquecimento ligada a um termostato que vai controlar a temperatura interna dentro do painel. Cada coluna deve possuir seu conjunto desumidificador. Outro serviço, né, que a gente tem que prever aí para o CCM é a ventilação interna. Ele deve ser previsto na coluna de entrada quando o barramento de alimentação for de corrente muito elevada. Porque com o barramento pesado, né, barramento de 3.000, 4.000 amperes, pode ficar muito quente aí essa coluna, porque ela vai congregar muito barramento, né, prejudicando aí o funcionamento da parte eletrônica do disjuntor de entrada. Então, será necessário prever ventilação nas colunas onde estiverem instalados também
o soft starter e os inversores de frequência, os drives, né? Eles são equipamentos eletrônicos, precisam de ventilação. Principalmente os inversores de frequência. Eles não gostam de temperatura alta, eles não funcionam em temperatura alta. Essa ventilação é composta por um ventilador, um exaustor, que retira o ar quente de dentro da coluna e uma grelha com filtro que permite a entrada do ar externo dentro daquela coluna. Muitas vezes, né, quando a temperatura ambiente local é muito elevada, as salas elétricas são refrigeradas, exatamente, porque os equipamentos eletrônicos gostam de tudo no fresquinho. Nós podemos colocar a ventilação tanto na porta quanto no teto das colunas. Os ventiladores também podem ser controlados por termostatos, de maneira que toda vez que o drive estiver ligado, o ventilador também estará e vice-versa, né? Temos ainda que prever nesse painel tomadas, isso mesmo. Por quê? Para eventuais manutenções. Pode ser uma tomada aí universal, 2 polos mais terno, no padrão brasileiro, que é essas que a gente usa em casa mesmo. Às vezes é necessário ligar uma furadeirinha, uma máquina de mão qualquer, né? Fazer uma manutenção lá, colocar um borne, tirar um borne, sei lá. E aí a tomada estando ali perto, você não precisa sair procurando tomada pela indústria toda, não é mesmo? Então, a tomada estando ali próxima, você liga no próprio CCM, né? E faz a manutenção que você precisa ali na sala elétrica. Então é sempre bom você ter o seu CCM ali com uma tomada instalada. Então os serviços auxiliares do CCM é a iluminação interna, a desumidificação interna, a ventilação, principalmente nos locais onde pode gerar pontos quentes. Você sabe que ponto quente é um problema, né? Principalmente para os equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos não gostam de temperatura elevada e também não gostam de umidade. Então, por isso a desumidificação e a ventilação. E também a tomada para uma eventual manutenção aí dentro do painel ou na sala elétrica, né? Fica fácil você ligar a sua máquina, o seu dispositivo aí de manutenção. Então, resumindo, o CCM é um dos equipamentos muito importante para a indústria brasileira, não só brasileira, mas do mundo inteiro. O CCM, além de ser o responsável pela distribuição de energia elétrica dentro da indústria, né, de dar a vida à indústria, ele também congrega nele todos os dispositivos de partida, controle, comando dos motores, que na verdade são os motores que movimentam uma indústria, não é mesmo? A indústria tem a parte civil, tem a parte elétrica, tem a parte mecânica, mas sem a parte elétrica ela não funciona. Pode estar em todos os equipamentos mecânicos muito bem instalados, muito bonitos, muito novinhos, mas sem a parte elétrica isso não vai funcionar. Então eu digo que a parte elétrica é a que dá vida a uma indústria. E o CCM, além de ser o distribuidor de energia elétrica nessa indústria, né, o distribuir o movimento nessa indústria, ele também assegura aí uma alta continuidade da produção. Porque ele sendo um equipamento controlado, bem projetado, a manutenção dele pode ser, como direi, programada. Então ele não vai ter falhas, não vai parar em momentos inoportunos, né? Então ele assegura uma boa continuidade da produção, além de proporcionar maior segurança, tanto para o pessoal da manutenção, quanto para o pessoal da operação. E hoje em dia, como a maioria dos CCM são
inteligentes, eles podem estar numa sala elétrica longe do centro de operação, né? Fica numa sala elétrica e remotamente ele ser controlado, ser comandado por um operador, facilitando muito esse tipo de trabalho, porque antes era muito complicado. Eu mesma visitei uma indústria em que cada motor tinha sua partida ali ao lado. Imagina para dar manutenção nisso tudo, um dá defeito aqui, outro dá defeito lá, imagina a correria, a confusão. E agora o CCM não, ele congrega tudo ali nele. Todos os comandos, todos os dispositivos de força e de comando estão ali dentro de um único equipamento. Muito fácil de controlar, muito fácil de dar a manutenção, né? Então ele é um equipamento extremamente importante para a indústria. E com todas essas evoluções dos materiais elétricos, dos dispositivos de partida, né? Tudo isso ficou muito mais fácil de controlar, de otimizar a utilização, otimizar a produção, né? Otimizar as áreas aí de trabalho, com os inversores de frequência, com a soft start, minimizou aqueles picos de energia que faziam com que a tensão caísse na partida dos motores, né? Porque dava aquelas partidas enormes e virava um caos. Tudo isso foi minimizado com esses novos equipamentos eletrônicos, com essa possibilidade do CCM estar interligado a todo o processo industrial, automatizado, né? Através das redes de comunicação, todos os equipamentos de campo, CCM e operador, todos falando a mesma língua, né? Todos se entendendo muito bem. Tudo isso facilitou demais para a indústria, foi um avanço, né, para a indústria, essa congregação de todos os equipamentos e componentes num único local, num único dispositivo que é aí o CCM. Então, tudo isso trouxe muita facilidade para a indústria, tudo isso cresceu a importância do CCM dentro da indústria. E então, se você percebeu que o quanto isso é importante, o quanto é importante também você conhecer e ingressar nesse mercado e entender desse mercado, conhecer esse equipamento, saber utilizar esse equipamento. Se você entendeu, se você conseguiu enxergar isso, eu tenho certeza que você vai realmente dar um up na sua carreira aí, né? Nesse sentido, porque ele é realmente um equipamento bastante importante dentro da indústria. Então, resumindo, né, temos aí o disjuntor de entrada, o barramento, as medições, os dispositivos de partida, que englobam os dispositivos de proteção, de acionamento, de comando, temos as coordenações, temos tipos de chaparia, né, convencional, gaveta fixa, gaveta extraível, né. Todo esse conjunto, todo esse material formam o CCM, um equipamento complexo. Por que eu escolhi o CCM? Para falar do CCM, né? Ele é um painel elétrico, mas é específico. Por que eu resolvi falar especificamente do CCM? Porque é um equipamento de alto valor agregado. Você conhecendo o CCM, você faz qualquer outro painel elétrico de baixa tensão, né? Ressaltar bem, de baixa tensão. Então, é por isso que eu resolvi falar de CCM, porque ele é um equipamento extraordinário, importantíssimo para a indústria e de um alto valor agregado. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe com aquele seu amigo que precisa dar um up na carreira dele, que está interessado também em conhecer áreas novas, saber de coisas novas, ingressar, abrir as portas desse mercado, desse nicho maravilhoso da engenharia elétrica, né? Que é o painel elétrico,
que ele possa entrar nesse mercado juntamente com você. Compartilha. E me conta aí, você já conhecia o CCM? Você sabe como que é isso? Você já conhece, já trabalha com isso? Comente. Ou isso foi uma novidade para você? Ou esse assunto aí foi uma coisa muito diferente, você nunca tinha ouvido falar? Comenta aí. Vai ser importante para eu saber, né, qual é o seu posicionamento. E se você gostou também, né? Se teve algum insight, se foi uma coisa muito novedosa para você, fala aí que eu vou gostar de saber, tá bom? Então, até mais, um grande abraço, tudo de bom!